Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Muitos nos perguntam sobre a relação entre muçulmanos e cristãos. E muitas vezes vêm as perguntas como: por que os muçulmanos perseguem cristãos? Por que muçulmanos não gostam de cristãos? Então, gostaria, faço esse vídeo, essa fala, uma fala oficial da fonte, para dizer, isso não é verdade. Isso não é verdade de forma alguma, que isso é uma realidade. Pode ser que haja conflito entre um cristão, um muçulmano, mas não por conta da religião, mas por questões outras, política, economia, vingança, conflitos, ideologia local, política, mas não religiosa. E quando a pessoa, qualquer um dos lados, alega ser religiosa, está instrumentalizando a religião, está utilizando da religião para aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Não existe na religião islâmica nada que ordene que o muçulmano inicie uma agressão, imponha sofrimento, injustiça, violência contra ninguém, a não ser legítima defesa, para defender a justiça, para defender o patrimônio, para defender a sua pátria, para defender a sua família, para defender os inocentes, para defender a justiça em geral. Então é muito importante nós entendermos isso. E o Alcorão, que é a nossa Constituição, a primeira fonte da Sharia, Sharia significa o conjunto de normas e regras que regem a vida do muçulmano, desde sorrir, ser honesto, como fazer a oração, como jejuar, como até as leis que regem um país. Tudo isso vem da Sharia. Então, o Alcorão, que é a primeira fonte da Sharia, primeira referência, Deus diz no Alcorão Sagrado, chama os cristãos e os judeus de povo do livro. Que livro é esse? O livro celestial. São povos que receberam o livro celestial e esses livros, os muçulmanos acreditam neles, no original certamente. Então, os muçulmanos acreditam na Torá original, acreditam no Evangelho original, acreditam nos Salmos original, acreditam nas Escrituras originais, porque fazem parte da crença do muçulmano. Então, tem uma proximidade entre os muçulmanos e os judeus e cristãos. E a religião islâmica, o Alcorão, a fase alcorânica, nada mais é do que uma continuação e atualização do judaísmo e do cristianismo. Então não pode haver esse entendimento equivocado, errôneo, sobre existe uma inimizade, existe uma intriga, existe uma guerra entre as religiões. Não existe. Existe, talvez, entre as pessoas, entre os seguidores, assim como tem dentro da própria denominação conflitos entre os seguidores, muitas vezes da mesma religião. Mas não é a religião que impôs, não é a religião que provocou isso. São as pessoas, o entendimento das pessoas, a ganância das pessoas, o ódio das pessoas, a falta de entendimento, a manipulação das pessoas, a maldade que elas carregam dentro delas, mas nunca a religião. A religião islâmica só prega o bom trato às pessoas. Nunca agredir,
Por isso que Deus ordena no Alcorão Sagrado e diz: وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, e apoiem-se mutuamente no bem e na adoração a Deus. Aqui ele não falou só com o muçulmano, ele deixou geral. Apoiem-se, todos vocês seres humanos, apoiem-se no bem. O bem é contrário ao mal. Então, temos que nos apoiar mutuamente, todos nós, e aqui é cristão, judeu, muçulmano, ateu, budista, todos temos que nos apoiar no bem e na adoração a Deus, que traz valores, que traz felicidade. E a adoração a Deus aqui, quando nós falamos de Deus único, é algo que nos une, é um ponto que une os monoteístas, os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Temos a mesma base. E Deus, continuando esse versículo, diz: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, e nunca se apoie, não se apoiem mutuamente no pecado e na agressão. Aqui está clara a ordem, a proibição de não nos agredirmos, não apoiar um ao outro para fazer o pecado, nem para a agressão. Se a pessoa ainda, depois disso, ainda achar que a religião islâmica prega isso, é porque ela realmente é teimosa, não quer entender, e ela tem algo dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, tem uma intenção, uma má intenção de ficar alimentando o ódio, alimentando esse mal entendido, querendo perpetuar esse entendimento errado de que muçulmanos, cristãos, judeus, religiosos, né, têm um problema entre eles. Religiosamente não tem, conflito não tem. Eu posso discordar de você, e é meu direito. Você pode discordar de mim, e é teu direito. Agora, desrespeitar um ao outro? Nunca. Nunca podemos desrespeitar um ao outro. E Deus, num outro versículo, ordenando os muçulmanos ensinando como devem lidar com o povo do livro, lidar com as pessoas que não são muçulmanas, diz: divulgue para o caminho do seu Senhor, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, com sabedoria, wal maw'izati al hasana, e com um bom conteúdo, com uma boa mensagem, palavras boas. Então, sabedoria é o marketing, a forma, é o comportamento, é como você lida com o outro, com respeito, sabedoria. A violência não faz parte da sabedoria. Então, com sabedoria, saber lidar com o outro, entender o outro, compreender o outro, ter empatia com o outro, e com um bom conteúdo que agrega, um bom conteúdo que seja o conhecimento benéfico. Essa é a forma que Deus falou para os muçulmanos, ordenou os muçulmanos, ensinou os muçulmanos a lidarem com os não muçulmanos. Então, é essa questão de que nos países islâmicos os cristãos são perseguidos. Se fosse dessa forma, não teria, ao longo de 14 séculos, não teríamos cristãos nos países islâmicos. Todos teriam sido dizimados. Não teríamos templos religiosos não islâmicos. Vejam os templos judaicos, os templos cristãos nos países islâmicos que perduram e perpetuam. Muitos eram pré-islâmicos e continuaram dentro do governo islâmico, dentro do Império Islâmico, da dinastia islâmica, e permanecem até hoje. Muitos cristãos estão na Palestina, na Síria, no Líbano, no Iraque. Mas teve perseguição.
teve perseguição aos muçulmanos. Veja, os refugiados sírios, 90% são muçulmanos. Como que os cristãos é que estão sendo perseguidos, sendo que 90% dos refugiados sírios são muçulmanos? Que conta é essa que quem persegue é o refugiado? Ele é que sai, ele que abandona, ele que foge. Ah, mas na África, nós sabemos que na África existem guerras tribais milenares, centenárias. E não é por conta de religião, mas sim porque essas tribos são usadas, haja vista a escravidão. Os escravos que vieram para o Brasil, muitos deles eram nobres, muitos deles eram reis, muitos deles eram livres e foram escravizados por conta de lutas tribais e por influência do colonizador. Então não vamos confundir. Existem alguns segmentos da sociedade, inclusive que se denominam religiosos, que querem promover isso. Olha, essa agressão. Por quê? Porque existem alguns líderes, inclusive religiosos, que não conseguem promover, não conseguem falar da sua crença, do seu conteúdo, falar bem do seu conteúdo, porque não conhece bem o seu conteúdo, então ele tem que diminuir do outro. E essa é a pior forma de você vender o seu conteúdo, de você promover o seu conteúdo, de promover a sua ideologia, a sua crença. É você diminuindo do outro. Não. Mostre os benefícios da sua. Não fique com medo daquilo que você vê como concorrência. Promova, fala bem da sua religião. Fale bem da sua ideologia. Fale bem daquilo que você acredita. Em vez de atacar os outros, diminuir dos outros. E nós, como muçulmanos, ao longo da história, nós vemos que judeus, no começo, perseguiram cristãos, certo? Foi a religião que ordenou ou pessoas que perseguiram pessoas por interesses diversos? A religião não manda fazer isso. Depois, cristãos, na época das cruzadas, perseguiram judeus, muçulmanos, certo? Cristãos perseguindo cristãos. É a religião que fala isso ou tem interesses políticos e econômicos, tantos outros. Então, sempre temos que olhar com esse olhar, com essa forma justa, sensata, para que a gente possa identificar corretamente, analisar as coisas da forma como elas são de fato. Só quis esclarecer um pouquinho, quem sabe a gente fale mais disso. Deixe seu comentário, a sua pergunta também, se você tiver dúvidas, estou à disposição. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos.